Hoje iremos falar sobre os dons diversos. Já falamos sobre os dons ministeriais e agora temos uma lista extensa de dons diferentes que são utilizados para servir a igreja, o próximo, dentro e fora da igreja. Vamos falar por grupos de dons, então não será somente um por dia por causa da questão de tempo. Então vou falar de uma forma bem breve, com uma referência para você. O primeiro dom que eu quero falar com vocês é o dom da generosidade. Esse dom capacita cristãos a investir em seus bens materiais para o reino de Deus com alegria e generosidade. Quer dizer, para dar o dízimo assim fielmente, não precisa de um dom especial. Basta pôr em prática os ensinamentos da palavra de Deus, que é a função universal dos cristãos. Todos devem ofertar, dizimar, esse é um princípio de fidelidade. Mas existem algumas pessoas que, com boa vontade, colocam uma parte consideravelmente maior do seu dinheiro à disposição do reino de Deus. É importante nós não confundirmos esse dom, que todo mundo deve ter esse dom. Não, alguns irmãos têm esse dom e aí a contribuição deles é sempre acima, sempre há uma disponibilidade de contribuição maior da parte dessas pessoas. Muitas vezes Deus abençoa as pessoas, algumas pessoas com esses dons, de tal forma que elas se tornam muito ricas, mas existe um perigo, que a certa altura essas pessoas resolveram ficar com dinheiro para elas mesmas, em vez de usá-las para o reino de Deus e para a sua obra. Deus as prosperou exatamente para que elas fossem generosas com o reino de Deus. E é mais uma questão aqui. Alguns cristãos que têm esse dom da generosidade se iludem porque acham que não precisam fazer mais nada para Deus. Cuidado. Vamos lá então. O segundo dom que eu quero falar com vocês é o dom da hospitalidade. Esse dom capacita cristãos a manterem sua casa aberta e receberem de forma calorosa pessoas que necessitam de apoio, de hospedagem, alimentação. A pessoa que tem esse dom da hospitalidade é mais feliz com visitas na sua casa do que sem. Então, elas têm o hábito de manter a sua casa aberta para receber pessoas, para ajudar, para apoiar, Essas pessoas têm mais facilidade de fazer com que as pessoas se sintam à vontade na sua casa do que outras pessoas, E você precisa ver, se você pode receber na sua casa uma célula, um grupo de estudo, um ponto de pregação, uma reunião de oração. Você não precisa assumir necessariamente a liderança desse grupo, mas você tem uma graça para receber as pessoas na sua casa. Outra parte importante de pessoas com esse dom de hospitalidade é que nas áreas de recepção, de acolhimento na igreja, essas pessoas têm uma facilidade em fazer com que as outras pessoas se sintam à vontade em um ambiente que elas não conhecem. O terceiro dom que eu quero falar com vocês é o dom da misericórdia. Esse dom capacita cristãos, através de ações práticas, demonstrarem empatia para com aqueles que estão com problemas físicos, emocionais ou psíquicos. O dom da misericórdia, ele visa principalmente os marginalizados pela sociedade. É nisso que ele diferencia, que fica diferente do dom de serviço. Enquanto o cristão com dom vai ajudar pessoas, principalmente com palavras amorosas, quem tem o dom do aconselhamento, a pessoa que tem o dom da misericórdia, ele vai demonstrar isso através de ações de amor, não palavras, mas ações. E muitas pessoas esse dom ainda não foi descoberto, mas cerca de 13% dos cristãos nas igrejas têm esse dom da misericórdia. Então, irmãos, quem possui o dom da misericórdia irá aumentar o seu resultado de uma forma considerável, quando ele puder
trabalhar diretamente com as pessoas, porque esse dom leva a pessoa a ter uma ação e não palavras ou um sentimento somente, ação em ajudar outras pessoas. Agora existem alguns perigos nessa questão, né, do dom da misericórdia. Alguns cristãos com esse dom são tão sensibilizados pela miséria e injustiça que muitas vezes encontram nas pessoas que eles vão ajudar, que eles começam a olhar o mundo com uma certa negatividade. Em outro momento, o cristão que tem o dom da misericórdia começa a julgar os outros irmãos dizendo que eles não têm amor. Então esse dom é muito importante, principalmente ligado aos trabalhos sociais da igreja. O quarto dom que eu quero falar para vocês é o dom da ajuda. Esse dom capacita cristãos a colocarem suas próprias capacidades a serviço de outros cristãos, de modo que esses possam usar seus próprios dons de modo mais eficaz. O dom da ajuda é mais ou menos como o dom da misericórdia, direcionado para pessoas. A diferença é que o dom da misericórdia beneficia mais as pessoas marginalizadas, né? Sofredoras, enquanto o dom da ajuda se destina mais em aliviar outros cristãos, muitas vezes líderes das suas tarefas, para que eles tenham mais tempo para praticar os seus próprios dons. O dom da ajuda não deve ser confundido também com o dom do serviço. A próxima que vamos falar é o dom do serviço, vamos explicar melhor. Serviço beneficia, em primeiro lugar, a organização, e a ajuda do que nós estamos falando agora beneficia geralmente a indivíduos. Esse dom da ajuda pode ser colocado em prática das mais diversas formas. Digitar alguma coisa, limpar, arrumar, pintar, organizar arquivos, cuidar da correspondência, de algo da igreja, escrever material. Então, minha dica é: procure desenvolver suas habilidades naquelas áreas em que sua ajuda é requerida, né? Presta atenção de que forma líderes sobrecarregados poderiam usar a sua ajuda. Né? E quando eu falo líder, não falo necessariamente só o pastor. Pessoas em departamentos, em redes, às vezes estão sobrecarregados com seus próprios trabalhos. O dom da ajuda vai liberar essas pessoas que lideram para fazer o trabalho delas e você dá o suporte necessário para que ela possa desenvolver esse trabalho, né? Então, você ajuda a diminuir a carga, apoia líderes, ajuda em mudanças, serviço de telefone, secretaria, portaria, recepção, várias coisas que você pode ajudar. O dom de serviço, e hoje, nesse devocional de hoje, é o nosso último dom e amanhã a gente vai falar sobre outros, né? Então, o dom de serviço é uma capacidade que os cristãos recebem do Espírito Santo para reconhecer que algo precisa ser feito e se colocar à disposição para o serviço. Ele é diferente do dom da ajuda, que é direcionado a uma pessoa, muitas vezes aos líderes, como nós falamos anteriormente. O dom do serviço é direcionado principalmente a grupos ou instituições, quer dizer, a igreja, departamentos, redes, né? Pessoas com o dom de serviço percebem coisas práticas que precisam ser feitas e as fazem. Cada grupo tem proveitos de cristãos que exercem esse dom. E quer dizer, esse dom ele é muito importante em todas as áreas. O dom de serviço é o da ajuda, e o da ajuda pertence aos dons que mais aparecem de forma combinada numa pessoa, né? Irmãos, quais são as possíveis tarefas do dom de serviço, né? Trabalho braçal, hospitalidade, cuidar do espaço para reuniões, buscar pessoas ou coisas, ministérios, né, de áudio, vídeo, cuidados, reparos, preparar refeições, digitar textos, enfim, servir de alguma forma. Queridos, então esses são os 5 primeiros dons, não estão numa ordem de importância, e todos eles são ligados ao trabalho e a servir ao próximo e à igreja.